Viva Cristo Rei! O canal aqui é para conteúdo de livros católicos, em sua maior parte, maior parte, melhor dizendo, né? Claro que livros de teologia, filosofia e história também são postados aqui, mas o foco principal é sempre o catolicismo, né? Como eu falei, né? O estudo da história, da filosofia, da teologia devem ser primordiais para um católico que quer ser bem informado nesse confuso mundo atual. E assim, eu devo publicar aqui nos próximos dias alguns vídeos, não meus próprios, né? Eu vou dar os créditos aos canais de autores pouco conhecidos ou até conhecidos no Brasil, mas que já estão, vamos dizer assim, meio que abandonados, né? Jogados para escanteio. O primeiro deles, o mais conhecido, é o Gilberto Freire, é sociólogo. Eu postei um livro dele há alguns dias atrás, de uma semana ou duas, pelo menos. O livro é Interpretação do Brasil. O livro mais conhecido do autor é Casa Grande Senzala. Se não me engano, esse livro, Casa Grande Senzala, foi lançado em 1930. Uma época muito interessante lançar um livro assim, porque estava acontecendo a ascensão do nazismo na Alemanha. E o Gilberto Freire, apesar de ele ter conseguido uma carreira mundialmente conhecida, né, ele foi abandonado no Brasil nos últimos anos, né, devido justamente a esse luso-tropicalismo. Né. Não é bom falar bom de Portugal, não é bom falar do mundo que o português criou, né, a não ser que se fale mal. Aí é bom falar mal de Portugal, falar mal das coroas ibéricas, né, a Espanha e Portugal. Aí é bom falar mal, né. Falar bem não é bem vista, não é bem visto pelos intelectualoides no Brasil, né? O Gilberto Freire nasceu em 1900, morreu em 1985. Infelizmente, durante a juventude, ele abraçou, se eu não me engano, o luteranismo, né? Daí também pode ser, né? Advém alguns deslizes, principalmente no modo que ele fala sobre algumas questões, aparenta ser um pouco vulgar. Mas uma coisa boa dele é que ele morreu católico. Ele morreu reconciliado com a igreja, morreu recebendo os últimos sacramentos. Um autor muito bom, mas que infelizmente fez o contrário, foi o Machado de Assis, né? O Machado de Assis, ele recusou a receber os últimos sacramentos. Como nós católicos costumamos dizer, ele morreu impenitente. E todo bom católico sabe o que isso significa. O outro autor que eu irei publicar aqui mais para frente é o Júlio Meinvielli, teólogo argentino, tomista. Ainda não publiquei algum livro dele aqui, devo publicar alguns, né? Graças a Deus, muitos desses livros desse autor foram reeditados nos últimos anos. Autor fundamental para se combater o progressismo, tanto teológico, filosófico, político, na economia, em tudo. Autor excelente. Argentino também, como o Alberto Caturelli, que eu publiquei aqui algumas semanas atrás. O outro autor, que eu devo publicar aqui alguns vídeos para que se tenha mais detalhes sobre o pensamento dele, é o Everardo Beckhauser. Ele foi um católico, escreveu livros sobre geografia, geopolítica, no Brasil e mundial, etc. Mas é pouco conhecido, né? Foi abandonado, os seus pensamentos, seus livros foram abandonados. Aí, se não me engano, o Centro Dom Vital, alguns anos atrás, fez uma palestra a respeito da pedagogia do Everardo Parkhauser. Não é Everaldo, é Everardo, assim. E precisa-se, né, reestudar esse pensamento do Everardo Berkhauser.
E eu devo publicar aqui mais para frente também livros sobre ele. Eu tenho um aqui, mas publicar vídeos sobre ele, né, para que se tenha um conhecimento mais profundo. Então quem se interessou, curte o canal, compartilha, ativa o sininho e aguardem aí esses próximos postagens. Até a próxima.